Este vídeo faz parte de uma série especial de estudos baseada exclusivamente na Bíblia Sagrada. Nosso foco é o livro de Atos dos Apóstolos, um registro vivo do nascimento da Igreja, do derramar do Espírito Santo e da expansão do Evangelho desde Jerusalém até os confins da terra. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo todos os dias. Neste primeiro episódio da nossa série de estudos sobre o livro de Atos, vamos voltar ao ponto de partida. Antes das missões, antes das viagens, antes de Paulo, tudo começou em Jerusalém. Foi ali que Jesus subiu aos céus. Foi ali que o Espírito Santo desceu com poder. Foi ali que a Igreja nasceu, em oração, em unidade e em obediência. Hoje, vamos estudar os 7 primeiros capítulos do livro de Atos e entender como um pequeno grupo de discípulos se tornou uma comunidade viva, ousada e transformadora. Como Pedro passou de negador a pregador. Como milagres abriram portas para a pregação. E como até mesmo a morte de um mártir fez o Evangelho avançar. Pegue sua Bíblia e venha comigo redescobrir o início de uma jornada que continua até hoje. Você já se perguntou como começou a Igreja? Não com templos grandiosos, nem com multidões famosas, mas com um grupo pequeno, reunido em oração, esperando por uma promessa. Era o começo de algo que mudaria o mundo. Jesus, já ressuscitado, aparece aos seus discípulos durante 40 dias. Ensina, orienta e dá uma ordem. Fiquem em Jerusalém, esperem pela promessa do Pai. Essa promessa era o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, vemos a última cena de Jesus na terra. Ele sobe aos céus diante dos discípulos, deixando um chamado. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, sem seu mestre visível, os discípulos se reúnem no cenáculo. Estão em oração constante, perseverando juntos. São cerca de 120 pessoas, pequenos aos olhos do mundo, mas gigantes no plano de Deus. Então, em Atos, capítulo 2, chega o momento, Pentecostes. De repente, um som como de um vento impetuoso enche o lugar. Línguas como de fogo pousam sobre cada um deles. Todos são cheios do Espírito Santo. Falam em outras línguas. A cidade inteira ouve e se espanta. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus, agora se levanta com coragem e prega. Cita o profeta Joel, aponta para Cristo crucificado e ressuscitado. E o resultado? 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Nasce ali a Igreja. Mas essa nova comunidade não era apenas uma multidão de convertidos. Eles viviam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, partiam o pão com alegria e sinceridade, oravam, e todos os dias mais pessoas eram salvas. Pedro e João vão ao templo e encontram um homem coxo, pedindo esmolas. Pedro declara: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem é curado e toda a cidade vê. Milhares se ajuntam. Pedro prega de novo e mais 5.000 se convertem. Mas o mover de Deus incomoda os líderes religiosos. Pedro e João são presos, são ameaçados.
mas respondem com ousadia. Importa obedecer a Deus antes que aos homens. A igreja cresce, mas também enfrenta desafios internos. Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo sobre uma oferta e caem mortos. Um temor santo toma conta de todos. Mesmo assim, o número de discípulos continua aumentando. Milagres acontecem. Pessoas são curadas pela sombra de Pedro. O povo corre para ouvir a palavra. Então, surge uma necessidade prática. As viúvas dos helenistas estão sendo negligenciadas. Os apóstolos decidem: não é certo deixarmos a palavra de lado para servir às mesas. 7 homens, cheios do Espírito, são escolhidos. Entre eles, Estevão. Estevão se destaca. Cheio de sabedoria e poder, realiza sinais e prodígios. Mas isso o atrai à fúria dos religiosos. Ele é levado ao Sinédrio e faz um dos discursos mais marcantes da Bíblia. Conta a história de Israel desde Abraão até Jesus. Acusa os líderes de resistirem ao Espírito como os seus antepassados fizeram. Eles se enfurecem, mas Estevão, cheio do Espírito, olha para o céu e diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles o apedrejam, mas ele ora: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com sua morte, uma nova fase começa. A perseguição vem, mas também o impulso para o Evangelho sair de Jerusalém. A igreja nasceu não em meio à facilidade, mas em meio ao fogo. Não pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. O que começou em Jerusalém não ficou em Jerusalém. A chama acesa ali nunca se apagou. E ainda hoje, nós somos parte dessa história.